Um bom dia novamente a todos. Para quem não conhece, eu sou Felipe Brandão, sou engenheiro da RISO aqui no Brasil. O André Kupfer também é líder de engenharia aqui para a América Latina, né? E obrigado a todo mundo de novo pela presença aqui nesse webinar. Assim como o Kupfer falou, todo mês a gente tenta colocar aí sempre novos conceitos ou releituras aí de tecnologias, tendências, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, né? E os desafios aí que ela traz aí na questão de segurança. Quando a gente entra nessa questão, né, primeiramente a gente tem que falar de infraestrutura, né? A gente vê aí que infraestrutura ela está numa rápida evolução, né? Se a gente pensar, não vou falar, poucos anos atrás, né? Putz, esses dias eu estava relembrando que como as coisas evoluíram de maneira rápida, né? Um tempo atrás a gente ainda estava com o sistema DOS, chamava Windows pelo DOS, Windows 3.12, aquelas telinhas, quatro telinhas, né? E hoje em dia a gente está aí numa evolução muito rápida. Quando a gente entra nesse conceito de evolução da infraestrutura, a gente tem que pensar hoje em dois pontos, né? Então, em amplitude e profundidade. Em amplitude, a questão hoje em dia é que os funcionários trabalham de qualquer lugar, né? Os dados são acessados de qualquer lugar, hoje em dia nos campos, temos os dispositivos móveis, ramificações, POPs, data centers, nuvens públicas, privadas, nuvens híbridas, sistemas de IoT. Então, se a gente pensar hoje em dia, a amplitude dos acessos aí estão cada vez maiores, né? Então, diversas localizações, então os dados eles são acessados hoje em dia de muitos locais, né? E temos a questão de profundidade, né? Hoje em dia a gente tem aí várias pilhas, camadas em questões de sistemas operacionais, aplicações, bibliotecas, APIs, hardwares, camadas de virtualizações, componentes, né? Então, consequentemente, a gente tem um desafio, porque o nosso campo de ataque aí também para ameaças, ataques, também se estende, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos mais pontos vulneráveis do que se pensar alguns anos atrás, né? Então, essa evolução da infraestrutura é bom em alguns aspectos, mas também traz desafios, né? Os cenários de ameaças, consequentemente, também mudam e mudam de maneira muito rápida, né? A gente vê aí que a complexidade dos ataques, as variantes de malwares avançam aí de uma maneira aí muito rápida, né? Então, isso daí é um ponto em destaque, né? O volume de ameaças também, quantidade de ataques por dia, vocês veem que uma única variante, uma única ameaça ali, o ransomware, tem mais de 1.000 ataques em um único dia, né? Então, a gente também tem, além da complexidade dos ataques, a quantidade de novas variantes, as ameaças aí, elas estão constantes e 45% das empresas aí sofreram com violações de dados no ano passado. Eu diria que até um pouquinho mais, né? Se a gente pegar em alguns pilares aí, alguns segmentos, a gente vê que esses números são até maiores, né? E hoje em dia a gente sabe que as empresas têm dados expostos, hoje em dia, principalmente aí com esse novo período aí, pós-pandemia, trabalho híbrido, os dados sendo acessados de todos os lugares, a gente sabe aí que os dados, os registros são expostos, então a gente tem esse grande desafio, né? E questão também de complexidade e custos também são crescentes, né? A gente vê aí que alguns estudos apontam que hoje em dia grande parte das empresas contam com mais de 30 ferramentas de segurança, né? Então, as organizações já investem hoje em dia em segurança, a gente vê que isso daí é uma crescente investimento em segurança e grande parte das empresas no planejamento tem gastos planejados aí na questão de segurança, né? A gente vê que temos um aumento médio aí no orçamento de segurança aí, segundo estatísticas, esse estudo da IBM é algo bem interessante, 22%, deve aumentar em 22%
o orçamento médio com o pessoal de segurança, né? E também o número de pessoas e remuneração aí também vem aumentando também nesse segmento, né? E a gente vê que mesmo que as empresas contratem aí todos os analistas de segurança do mundo, mesmo assim ainda a gente não consegue ter uma segurança 100% eficaz, né? Não existe segurança 100%. Então, isso daí é algo que preocupa bastante. E vamos falar um pouquinho da abordagem da Houston, né? Segurança integrativa, integração, né? A gente vem aí falando principalmente de três pilares, né? Tanto em questão de cobertura, né? Então, ter uma cobertura completa aí para todas aquelas camadas que acabamos falando, comentando aí no outro slide. Questão de controle também é um pilar aí, algo muito importante, né? E questão de consolidação também é algo de extrema importância hoje dentro das companhias, né? E segurança integrativa, né? Integrar esses três pilares de maneira única, centralizada. A Houston, a gente vai ver nos próximos slides que tem um grande diferencial quando a gente fala nessa questão de segurança integrativa, né? Segurança integrada. Então, a Houston aí, ela se destaca e tem pontos aí bem legais quando a gente fala nessa questão, né? Então, hoje a gente fala muito em resiliência e continuidade de negócios, né? São dois pontos aí de extrema importância na abordagem da Houston, na visão da Houston hoje em dia. Quando a gente fala em questão de cobertura, né, a gente tem que pensar sempre uma cobertura completa, independente do ambiente. A gente vê aí que a gente tem, hoje em dia, bastante desafios, né? Os dados estão em muitos lugares. Apesar da gente ter essa complexidade, essa gama todas de dispositivos, acessos, vocês podem ver aí que uma dessas caixinhas sempre vai acabar se adequando ao cenário de vocês, né? A gente sabe que nenhuma empresa é igual, né? Todas as empresas aí têm seus desafios particulares, mas acaba que todas têm pelo menos parte desses desafios. Então, tem a rede corporativa, tem uma nuvem pública, tem uma nuvem privada, tem questão hoje em dia de workloads, containers, escritórios remotos, data centers. Então, hoje em dia, a Houston, nessa questão de cobertura, ela vem com tecnologias para tentar se adequar a cada um desses desafios, tá? Desde nuvens públicas ou nuvens privadas, data centers, a própria rede corporativa em si, workloads, escritórios remotos e, claro, também aí a visão unificada também de todas essas ferramentas, né? Então, em questão de cobertura, a Houston tem uma estratégia aí que visa aí ter uma cobertura para diversos pontos diferentes, né? Não saindo daquela cobertura tradicional somente da rede corporativa. Na parte de controle, né, a defesa tem que ser adaptativa em camadas, né? Então, a gente tem que ter controles em várias camadas e em várias etapas do ataque. Então, a gente sabe que nunca vai existir uma segurança 100%, né? Então, hoje em dia a gente convive aí com Zero Days, nem sempre o software mais atual é o melhor para determinada companhia, né? Então, a gente sabe aí que muitas vezes as empresas têm que usar softwares legados e faz parte do dia a dia, porém a proteção tem que ser para todos, né? Então, desde da proteção contra o ataque, né, a pré-violação, então protegendo que esses ataques cheguem, essas ameaças cheguem ao ambiente, quanto no momento que já passou pelas primeiras barreiras, então o ataque está dentro do ambiente, tem uma ameaça dentro do ambiente, quanto até mesmo na postura aí pós-violação, né? Então o atacante já estabeleceu aí uma comunicação, já está dentro do ambiente, e eu preciso me proteger para fazer com que os dados
não vazem, né? Então, a gente tem que pensar sempre no controle para todas as etapas de um ataque, independente também da onde esteja aí os dados, né? Então, desde a proteção da borda corporativa, proteção do data center, proteção dentro de um container, de uma máquina virtual, servidores, endpoints e aplicações, né? A proteção, a gente tem que fazer uma proteção pensando em camadas, né? Cada uma das camadas existentes e para cada uma das etapas aí do ciclo de vida de um ataque. E quando a gente fala em consolidação, eu acho que é um dos pontos mais importantes hoje em dia, né? Como eu mesmo comentei, estudos apontam que as empresas têm, hoje em dia, em média, 30 ferramentas, muitas vezes até mais ferramentas, né? Então, como que a gente gerencia, analisa todas essas ferramentas? Isso daí é algo muito complexo, né? Então, muitas vezes acaba que o gerenciamento, a análise dessas ferramentas se torna algo tão complexo que acaba se tornando aí uma brecha de segurança dentro da companhia, né? Então, consolidação, uma visão única, unificada, é algo aí também muito importante, né? Então, desde uma visão aí da postura de segurança, inteligência de ameaças, uma consolidação aí de todas essas camadas que nós comentamos, né? Então, um ponto central onde a gente consiga concentrar todos os logs, todas as evidências aí, independente dos fabricantes também que vocês tenham, né? Então, a Houston, esse é um diferencial muito bacana, então, independente do, do fabricante que vocês tenham, isso daí tem que ter uma visão unificada para a gente conseguir ter uma proteção, uma visão, uma proteção eficaz, de fato, né? E falando agora no ponto de vista Houston, né, quais são as principais iniciativas aí, os principais pilares que a Houston vem trabalhando? Então, proteção de rede com conceito de Zero Trust, né? Então, a gente enxerga que isso daí é algo muito importante, né? Hoje em dia, o conceito de Zero Trust, nada é seguro, nem mesmo um colega que está do lado, então a gente tem que fazer uma análise, uma proteção com a postura de rede, pensando que a máquina do colega pode estar infectada e pode estar aí atacando os outros componentes, então, partindo desse princípio, a gente faz um controle aí por aplicação, por usuário, então faz uma liberação aí de acordo com a necessidade, então proteção de rede é um dos pilares que a Houston vê aí de extrema importância. Mitigação de ameaças, né, antes que os ataques aconteçam, né? Então, isso daí é algo que a Houston investe bastante. Proteção e o poder da inteligência artificial, né? Então, a Houston entende que inteligência artificial é algo aí que veio para ajudar não diversos segmentos, e segurança é um desses segmentos. A gente sabe que um ataque direcionado, uma PT é algo muito complexo de se detectar, né? A gente vê aí ataques que os atacantes pesquisam, analisam. Os atacantes hoje em dia eles utilizam de machine learning, eles utilizam de inteligência artificial para a realização dos ataques deles também. A gente tem enxergado isso daí de maneira global. Então, a proteção de um ataque hoje em dia se tornou algo muito complexo. E a inteligência artificial veio para nos auxiliar nisso daí, né? Então, análise de comportamento, detecção aí por heurística, por comportamento, por mudança do comportamento, tem sido aí de grande ajuda nessa estratégia de cibersegurança, e a Houston, mais uma vez, aí vem desenvolvendo aí, é um dos pilares aí com maior atenção no ponto de vista da Houston. Legal? E proteção aí da carga de trabalho, onde quer que ocorra, né? Então, a gente sabe aí que, independente de onde está o trabalho hoje em dia, se ele está num data center físico, se ele está numa nuvem pública, se ele está numa nuvem híbrida, aponta os usuários, os endpoints, né? Então, a Houston, ela pensa que a proteção aí tem que ocorrer em camadas, e independente de onde esteja,
aí esses dados, esse acesso, a proteção tem que ocorrer, né? Então, independente se é uma nuvem pública, uma nuvem privada, um, um data center, um POP, um escritório de trabalho, a proteção tem que ocorrer em todas as pontas e todas as camadas, né? Então, a Houston vem trabalhando, desenvolvendo cada vez mais proteções, independente da camada que a gente fala aí, seja desde o endpoint ao data center, a Houston foca bastante aí na proteção dessas cargas de trabalho, né? Quando a gente fala em segurança da rede, né, a Houston aí ela vem se diferenciando perante o mercado, né? A gente tem aí as três principais linhas, então a linha da série A é uma linha aí que vai desde caixazinhas pequenas de 1 giga de throughput a caixas com 340 gigas e com um único U. Então, são caixas finas, ocupam pouco espaço e um alto poder de processamento, né? A série X aí tem caixas desde 340 a 3,5 terabytes de throughput, então, para ambientes críticos, complexos, grandes, a Houston também tem solução para isso e também o nosso Firewall na versão virtualizado aí, pensando em proteção para as clouds, né? A Houston vem desenvolvendo aí bastante nessas linhas, nessas três famílias de Firewall. Elas são famílias relativamente novas, tá? A série A é uma família nova que foi redesenhada, readaptada para receber os algoritmos de inteligência artificial, né? Como eu falei para vocês, a Houston enxerga que a inteligência artificial aí de grande ajuda nessa estratégia. Então, os faros da Houston já foram redesenhados para receber esses algoritmos. Hoje em dia, ela já recebe alguns, né? Então, já tenho gravação de fluxos de dados para comparação. Eu já passo a fazer análises aí com base em comparativo de gravação de fluxo de rede e devemos receber aí nos firewalls outros algoritmos aí nos próximos meses, né? Então, as plataformas aí já são de última geração, eles são hardwares aí next generation de camada 7 nativas, né? Acesso de confiança, então, todas essas famílias já contam aí com a visão de Zero Trust, né? E todas também contam com SD-WAN, né? O SD-WAN também conectividade segura, tunelamento, túneis criptografados, controle da qualidade dos links, jitter, latência, packet loss, todas essas três famílias já contam aí também com o SD-WAN. Então, desde uma pequena empresa a grandes empresas podem contar aí com o firewall da Houston. Detecção e respostas com inteligência artificial, né? Então, detecção por comportamento é algo aí que tem, como eu comentei com vocês, é de grande ajuda aí nessa estratégia, né? Detecções de malwares desconhecidos, né? Porque a gente vê que, apesar de ter um número muito grande de malwares conhecidos, o pior ainda está na questão dos desconhecidos, né? Então, ataques, zero days, vulnerabilidade, novas variantes. Então, a gente convive com isso e essa detecção é algo que realmente faz a diferença quando a gente vai falar de estratégia aí de bloqueio aí de ameaças, correlacionamento de ameaças, independente do tipo de ameaça, fazer a correlação dessas ameaças e as respostas também automatizadas a essas ameaças são de extrema importância, né? Então, a Houston, ela tem soluções focadas em IA, né? Então, em inteligência artificial, em análise de comportamento. Então, a solução da Houston de NDR, ela vem com esse foco, com análise do fluxo de rede de dados, com base em detecção por comportamento, né? Então, quando a máquina ela tem um comportamento que se difere do comportamento normal, habitual dela, a Houston passa a fazer essa detecção, né? Consequentemente, aí a gente consegue
detectar aí várias ameaças desconhecidas, né, consequentemente. E quando a gente fala aí na questão de correlação de ameaças, análise e respostas automatizadas, a Houston conta com o XDR, com a Source, e a gente consegue, eis aí um grande diferencial Houston, né? A gente consegue aí orquestrar essas respostas aí em diversos pontos aí do seu ambiente. E a proteção da carga de trabalho, independente se é uma máquina física, máquina virtual ou um container, né, ela tem que ocorrer. Cada caso a gente tem um desafio em específico, né? A gente vê aí que as máquinas físicas, elas têm um desafio, ela tem infraestrutura, tem sistema operacional, tem explicações, tem banco de dados, tem middleware. Máquinas virtuais, a gente tem aí um hypervisor onde as resoluções acontecem dentro delas, a gente tem ataques ao hypervisor, ataque ao sistema operacional, bibliotecas, aplicações, ela tem aí os seus desafios em particular, e a Houston também, pensando nisso, tem ferramentas para isso, e containers também, hospedeiros, têm os seus desafios. Quando a gente fala em máquina física, a Houston ela tem o Firewall aí fazendo a proteção contra os ataques aí aos hardwares, aí nesse caso tanto físico quanto virtual, né? É uma das primeiras camadas aí, então a Houston faz essa proteção com Firewall. Quando a gente fala em ambiente virtual, a resolução de uma máquina virtual a outra, ela ocorre pela camada do hypervisor, né? Ela ocorre pelo sistema que está fazendo a virtualização, né? Então, para esse desafio, a Houston tem o Cloud Hive, onde o Cloud Hive ele se integra à camada do hypervisor e consegue ter uma visão completa aí de todo o fluxo de dados, todas as comunicações entre máquinas e, consequentemente, consegue fazer essa proteção e microsegmentação também, né? Virtualização veio para facilitar a vida, mas também esses desafios, essa questão de facilitar também traz desafios, então o pessoal sobe máquinas para homologação, para testes, muitas vezes não coloca o software de segurança, o antivírus, atualizações, então isso daí é algo que traz um grande desafio, então o Cloud Hive faz essa proteção também, consegue segmentar a nível de camada de hypervisor, né? E proteção para container aí, hospedeiros, os containers também trazem novos desafios, né? Lá a infraestrutura é orientada a aplicações, porém essas aplicações, esses containers, eles também são vulneráveis, eles podem ser atacados e, consequentemente, todos os outros containers aí acabam podendo ser comprometidos, a própria plataforma de virtualização, de containerização pode ser comprometida, então para os desafios aí nesse ambiente de container traz, a Houston tem o Cloud Armor, que se integra também direto aí a plataforma aí que vai fazer a containerização e conseguimos aí fazer o controle e a segurança de perto para essas plataformas. Por fim, um resumo geral aí de, de um pouco de todas as camadas que a Houston consegue ajudar vocês, né? Então, proteção de borda a gente faz aí com os nossos firewalls, Next Generation, da linha comum e a linha de data centers. A Houston ela conta com IPS dedicado aí para uma estratégia, principalmente para uma visão aí leste-oeste, não somente norte-sul, né, como é o posicionamento habitual das empresas, né, não diria clássico nem generalizando, mas um IPS dedicado aí vem para essa estratégia principalmente aí ataque entre VLANs, né? Então a Houston conta com o IPS dedicado uma estratégia aí de proteção leste-oeste, proteção na nuvem, seja ela pública ou privada, então containers com Cloud Armor, nuvens públicas com o Cloud Edge, nuvens privadas aí com Cloud Hive fazendo a proteção a nível de camada de virtualização, prevenção de violações, então o nosso BDS
ele vem com os algoritmos de inteligência artificial, fazendo análise do fluxo de rede e detecção por comportamento, né? Então, além da detecção habitual com a questão de vacinas, ele consta também, né? Então, ele tem lá detecção de malwares, IPS, DET, botnet, inclusive um diferencial muito bacana, né? Enquanto o Next Generation Firewall comum, ele consegue carregar em torno de 4.000, 6.000 tipos de ataques, até mesmo por ele concorrer com os outros módulos, essa solução ela consegue carregar até quase 36.000 tipos de ameaças, né? Sem contar os algoritmos de inteligência artificial, né? Então, a gente consegue elevar muito o nível de detecção aí, prevenção na, dentro da companhia. Proteção de aplicações, então, o ADC, o balanceador de carga e aceleração de aplicação, e o Web Application Firewall, né, e fazendo uma proteção mais próxima à camada de aplicação, né, entendendo como a aplicação funciona, bloqueando modificações, fazendo controle aí, caso uma aplicação, um site seja invadido, bloqueando aí alterações ou até mesmo voltando, recuperando esses dados, fazendo proteções realmente mais próximas a nível de camada de aplicação, fora aceleração e balanceamento de carga. Zero Trust é algo que está presente aí nos firewalls e na camada de gerenciamento, o SD-WAN também está presente nas soluções. O iSource é uma ferramenta que realmente é o diferencial, então o iSource ele faz exclusivamente XDR e agnóstico a fabricantes, então aquele pilar consolidação, como eu falei, é algo de extrema importância. Então, unificar uma visão única de todos os fabricantes, independente do fabricante do range que seja, é algo importante, né? É algo que traz muito valor. Então, ver tudo de maneira unificada e ter essas respostas, esses playbooks de respostas também, independente do fabricante, é algo de aí que traz muito valor dentro dessa estratégia de segurança, né? Temos uma console de gerenciamento centralizado, HSM, tanto na versão física quanto na versão virtual, né? Então, gerenciar tudo de maneira unificada é algo muito importante. Temos a parte de auditoria, relatórios avançados, controle e armazenamento de logs aí de maneira avançada, e o CloudView também fazendo essa parte de monitoramento na nuvem, monitoramento de alertas e alarmes na nuvem para que os analistas consigam, independente do local que eles estejam, consigam ter a visibilidade do que se passa dentro do ambiente deles. E por que Houston? Acho que a Houston aí ela vem numa crescente evolução aí ao longo dos anos. A Houston ela está presente em mais de 60 países hoje em dia, conta com mais de 280.000 firewalls já implementados ao longo desses anos, né? Nós contamos aí com mais de 23.000 clientes. A Houston é uma empresa que pensa em inovação e traz inovação aí para os seus clientes. A gente, ao longo dos anos, aí nós temos várias patentes, tecnologias envolvidas realmente pela equipe da Houston, foco em inteligência artificial, né? Nós pensamos aí nesses desafios da transformação digital, independente do segmento, do ramo da empresa, então sempre pensando aí em cobertura, controle e consolidação, né? Então, sempre expandimos aí a segurança para tecnologias aí de ponta, né? Fornecemos aí tecnologias que já ao longo dos anos vêm sido reconhecidas pelo mercado, Gartner aí nos últimos anos aí vem cada vez mais reconhecendo a Houston, aí consequentemente aí também a gente vem trazendo aí retornos aí de investimentos, principalmente nessa proteção aí de ataques direcionados, ataques desconhecidos. Então a gente vê aí que os clientes conseguem maximizar aí o retorno aí dos investimentos. Legal, pessoal.
Uma sessãozinha agora de dúvidas, perguntas. Muito bom, Felipe. Obrigado aí por todas as informações e toda essa conectividade, esse fluxo, né, de mensagem, começando aí por essa questão da segurança integrativa. Eu observei aqui, tem algumas perguntas que o pessoal acabou fazendo. Eu não vou ler a pergunta especificamente, eu vou só pegar o assunto e fazer um bate-bola com você aqui. Tudo bem, Felipe? Está em mudo. Combinado. Ah, legal. Então, um ponto importante aqui, interessante, eu achei. A pergunta é mais ou menos assim: o que é transformação digital? O que é isso? E depois, meio que a gente lidou, você falou bastante sobre isso, como a Houston contribui para que ocorra essa transformação digital? Na verdade, pegar um pouco da sua opinião, Felipe. Eu tenho a minha opinião também, mas que para você, o que é a transformação digital? Bem, muito bem. Transformação digital é algo que a gente tem vindo aí ao longo dos anos, né? A gente vê que a tecnologia ela veio para auxiliar nas operações do dia a dia, né? A gente vê aí que com essa evolução que nós tivemos nos últimos anos, as empresas elas vêm cada vez mais utilizando os recursos tecnológicos para melhorar a sua operação, para melhorar o seu negócio, né? Então, a transformação digital, né, pelo menos na minha visão, né, é realmente essa transformação, o uso da tecnologia para transformar o negócio de fato, né, e trazer benefícios aí ao negócio, né? Então, desde aí de um processo, de uma melhora num processo, uma melhora no processo de uma fabricação, de custos, então a transformação digital, né, o uso da tecnologia para transformar o negócio vem aí para realmente para trazer diversos benefícios e, consequentemente, também traz diversos desafios, né? Então, uma vez que a gente passa a trazer tecnologias para melhorar a nossa operação, melhorar a operação da companhia, também a gente tem aí desafios no ponto de vista de seguranças, né? Hoje em dia a gente vê que os dados é o coração de grande parte das companhias, né? Os dados são de extrema importância. Hoje em dia, muitas companhias, se por acaso perder esses dados, podem até fechar as portas, né? A gente vê que já aconteceu ao longo dos anos isso. Ataques da Torre Gêmea foi um exemplo disso, né? A empresa tinha data center no principal num prédio e redundância no outro, e quando perdeu esses dados, consequentemente acabou que fechou as portas. Então, tecnologia, essa transformação digital vem para ajudar a operação, mas traz novos desafios. Eu concordo com você, Felipe, mas é sempre o ponto inicial. Aqui a gente está fazendo um webinar sobre como, como fazer a transformação digital de uma maneira que exista continuidade de negócios e resiliência. Resiliência é o mantenimento dos sistemas, a reajuste dos sistemas digitais quando existe alguma mudança, por exemplo, um ataque. Como os sistemas conseguem se manter funcionando do ponto de vista de uma ameaça, de um ataque ou de uma mudança, uma indisponibilidade, uma falha, né? E eu só queria adicionar o que você me falou, o que você acabou de falar para a gente aqui, que é uma pergunta que na minha cabeça sempre é presente. É, Transformação digital é algo que pode ser de diversas maneiras. Então, a pergunta é, que maneiras são essas? E a resposta é, cada empresa, cada organização, cada país, cada cidade, cada família pode ter a sua própria transformação digital. Não é um conceito que é igual para todo mundo. Então, eu acho que é muito importante esse ponto. E agora, como que você falou aí como os desafios, né? Então, acho que a Houston entra nesse contexto justamente com essa conversa, essa história, né? Essa mensagem
que é trazendo cobertura, controle e consolidação de uma forma integrativa, certo? Então, eu acho que é aí que a gente consegue fazer a transformação digital com continuidade de negócios e resiliência. Então, a história ela é mais ou menos desse jeito aqui. Obrigado por quem trouxe esse assunto, que acho que está totalmente integrado aqui, de maneira integrativa, aqui na conversa de hoje. Muito obrigado, Felipe. Tem um outro ponto aqui que você falou alguma coisa sobre isso já durante a apresentação, mas acho que foi legal também esse assunto que foi trazido, que tem a ver com justamente o que significa essa segurança integrativa. Então, a pergunta foi mais ou menos assim: é, e se empresas ou instituições ou organizações tiverem dispositivos ou de segurança ou até mesmo servidores, estações, dispositivos na rede, de maneira geral, se esses dispositivos não forem do fabricante Houston, como é que a Houston consegue se integrar e entregar essa mensagem de segurança integrativa com outros fabricantes, obviamente que não são a Houston? Se você puder dar alguns exemplos, acho que fica legal para o pessoal entender aí de uma maneira mais consolidada, mais concreta, o que quer dizer essa segurança integrativa. O que você acha, Felipe? Perfeito, perfeito. Uma ótima pergunta, né? Meu, segurança integrativa, como o próprio nome fala, né? Integração, né? Putz, a gente vê que as empresas, elas já fizeram ao longo dos anos muitos investimentos em diversos fabricantes, né? Então, essa é uma visão que é um grande diferencial Houston. A Houston entende que as empresas têm diversos fabricantes, têm diversas tecnologias, têm diversos sistemas dentro do seu ambiente, né? Então, a Houston enxerga que as empresas não têm que simplesmente jogar fora todos os investimentos ao longo dos anos e mudar tudo para um único brand, para um único fabricante, né? Então, essa visão de integração, a Houston tem um grande diferencial que é a questão de eu receber os eventos, receber os logs, me integrar independente de qual seja o fabricante, a gente consegue fazer essa integração, né? Então, esse é um grande diferencial, né? E as respostas também, né? A orquestração de respostas, elas também têm que ser em diversas camadas, né? Se você pensar, como a gente mesmo falou, a gente tem muitas camadas dentro do ambiente, né? Seja dentro de um próprio data center, com segurança do hypervisor, segurança do host, segurança do endpoint, seja com a segurança de um dispositivo móvel. Nós trabalhamos aí com diversas camadas, diversos pontos de acesso. Tanto a questão de análise tem que ser uma análise que, num aspecto longo, pegue os logs do evento de todas essas camadas, né? Quanto a resposta também tem que ser para todas as camadas, né? Então, a tecnologia Houston, ela vem com esse grande diferencial, né? A gente consegue integrar todas as ferramentas independente do fabricante e consegue orquestrar também respostas para diversos fabricantes também, independente aí se é Houston ou não é Houston a solução, né? Então, pensando nessa questão de proteção em camada e integração, tá? Então, independente da camada, a gente vai integrar e vai entregar para o cliente uma visão única e unificada de todas essas camadas, e a orquestração da resposta também vai ocorrer da mesma maneira, né? A gente vai orquestrar respostas aí em diversas camadas dentro do ambiente do cliente. Legal, Felipe. Eu também tenho essa mesma ideia. A gente está aqui para fazer essa integração. Acho que você deu o exemplo aqui da nossa solução de XDR, né? Extended Detect and Response, que no nosso caso aqui da Houston, a gente chama de Houston iSource, né? Então, é a nossa plataforma centralizada, né?
e holística, inclusive, que recebe informações de diversos dispositivos, obviamente, como a gente está falando aqui, não somente da Houston, consome tudo isso, né, coleta tudo isso, diversos formatos, metadados, syslog, é, diversas NetFlow, quer dizer, os principais protocolos aí de tráfego e de envio, recepção e coleta de dados, dispositivos, processa tudo isso. Aí o Felipe também falou muito bem sobre a inteligência artificial fazendo toda essa análise e correlação, vários mecanismos trabalhando em paralelo, fazendo essa correlação de cada mecanismo, e, finalmente, tendo um fluxo de resposta. E a resposta, pessoal, mais uma vez, não se dá somente em dispositivos da Houston. Então, a orquestração se dá de tal maneira que um faro de um outro fabricante que não é da Houston pode ir lá e introduzir uma lista de bloqueio, que seja num certo perímetro da rede, e mitigar aquele ataque, por exemplo, né? Então, é bem interessante como a gente olha de maneira mais holística para toda essa governança, toda essa gerência completa da segurança, dessa forma que a gente falou sempre aqui, fazendo a cobertura, o controle e a consolidação de tudo isso. Um outro exemplo, vamos pensar aqui num outro exemplo, só para terminar aqui, Felipe, a gente deixa o pessoal, já está próximo aí do horário do almoço também, vamos pensar num outro exemplo aqui de integração da Houston com outro fabricante. O que você pode pensar? Já falamos do iSource, né, do XDR. O que mais a gente pode fazer com outros fabricantes aí, Felipe? Só mais um exemplo. E a gente termina. Não, perfeito. Tá, meu, com diversos fabricantes, né, a gente pode trabalhar aí não só com o iSource, o próprio NDR mesmo, integração via API, a gente consegue aí. Ah, é verdade, É, né? Pode fazer via chamadas de API entre os dispositivos da Houston e outros dispositivos, não é isso? sim, a Houston conta aí com o REST API num formato global, né, onde realmente facilita muito e permite a orquestração e integração com diversos fabricantes, né? Então, as tecnologias contam aí com o REST API, onde vocês podem utilizar das mesmas para integrar com outros fabricantes, tá? Isso daí aí já se estende a diversas outras tecnologias, não só o XDA. Maravilha. Então, eu acho que tá de bom tamanho aqui, Felipe. Eu estou olhando aqui, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta.